noite. Boa noite para quem está aqui conosco presencialmente. Boa noite para aqueles que nos acompanham. Eu já contei essa história uma outra vez. Eu até busquei nos arquivos aqui da 706 Sul e eu não sei se foi aqui, mas foi uma parte dessa história, porque o que eu vou contar hoje é uma outra parte. Então, para que a gente entenda, eu falo assim, a gente que já foi professor, uma coisa que a gente aprende lá nos cursos de formação, do quão é interessante você contextualizar quando você vai falar de algo, para que todos fiquem no mesmo nível, porque tem gente que conhece um pouco mais e um pouco menos das histórias da Bíblia. Então, eu vou contextualizar para vocês essa história. Todas as histórias que eu vou contar hoje à noite, elas estão no livro de Gênesis. Então, depois você pode ir até o livro de Gênesis, aproveitar que nós estamos no mês de janeiro. É o livro do ano bíblico desses primeiros dias, né? Inclusive, essa história eu li durante toda essa semana. Então, eu vou contextualizar para vocês até chegar na minha personagem. Vamos lá. Nós não vamos acompanhar o texto bíblico porque é bem grande a história. Então, nós vamos começar com uma história a mais conhecida de todas entre as três. Provavelmente a de Abraão. Abraão, aquele senhor já idoso, casado também com uma senhora idosa, que recebe a promessa que vai ser pai de uma grande nação. Logo que recebe a notícia, a mulher fica um pouco em dúvida em relação a esse filho, porque ela era velha demais. Então dá a sua criada para ter o filho. E Deus fala, não, é um filho do ventre de Sara que será o pai de uma grande geração. Então, Abraão e Sara têm esse filho, o filho da velhice. Como chama o filho de Abraão e Sara? Isaac. Isaac cresce. Da última vez que eu vim aqui, a gente estudou um pouquinho sobre a história do sacrifício, quando Isaac é pedido em sacrifício, e prontamente Abraão sobe e leva esse filho em sacrifício, mas Deus provê uma ovelha no lugar de Isaac. Só que Isaac cresce, o que é o natural? Nascer, crescer, multiplicar e morrer. E para que Isaac multiplicasse, ele precisaria do quê? De uma esposa. Então, Abraão chama um servo e fala assim, olha, vai lá na minha terra, na minha parentela e busca uma esposa para o meu filho. Quem é a esposa de Isaac? Rebeca. E eles se casam. E Rebeca tem quantos filhos? 2. Aí agora nós vamos prestar mais atenção ainda. Isso era só para contextualizar aonde eu vou chegar. Rebeca fica grávida. E ela percebe algo diferente nessa gestação. O que estava acontecendo? Esses filhos não paravam, né? Eles não paravam, era um tempo todo uma reviravolta ali. Então, segundo a gente imagina, esses filhos, eles estavam o quê? Já disputando espaço ali dentro. Imagina o útero da mulher. O útero da mulher, geralmente, é do tamanho de uma pera, né? Quando comparado a algo que a gente pode palpar. Imagina esses dois crescendo, geralmente os gêmeos nascem ali por volta de 2,5 kg, eles nascem um pouco menores, 2 quilos, 2,5 kg, eles nascem um pouco menores que bebês únicos, porque eles precisam dividir espaço. Há casos, inclusive, de gestações gemelares, que um feto desenvolve e outro não, porque a nutrição vai mais para um único feto, e a mãe acaba desenvolvendo uma única gestação, e eram gêmeos. Vocês já ouviram falar isso? Da pessoa grávida de gêmeos? Praticamente um se alimenta, se fortalece, o outro fraquinho, e acaba perdendo, e ela acaba nascendo só um bebê. Então, ali no ventre de Rebeca, já existia uma disputa muito grande. E a história conta que eles nasceram como? Agarrados. Quem nasceu primeiro? Esaú. Mas Jacó deixou por menos?
Não, ele nasceu, ele queria nascer. Se eu não for o primeiro, eu vou junto. Então ele sai junto, agarrado no pé do irmão. E olha o que a história traz, né? Que essa rivalidade acompanhou esses dois irmãos de uma maneira intensa. Então, assim, no ventre, na infância, na adolescência, até o dia em que o pai, muito velho, a mãe percebe que já está próxima a partida desse pai e sugere algo para Jacó. Meu filho, você não acha, né? Todo erro, todo pecado, ele geralmente chega assim, como uma voz suave, doce, como a voz de uma mãe. Não é? Quando alguém sopra no seu ouvido para que você faça algo errado, a pessoa vem com muita força sobre você, com muita violência sobre você. Como que se aproxima de você a tentação? Como é que se aproxima de vocês a voz do pecado? Como é que a voz, como que vocês acham que a voz da serpente, quando enganou Eva, era uma voz grosseira? Meiga, suave, falava bonito, era inteligente. Olha, é tão interessante quando a gente escuta alguém que tem conhecimento sobre aquele assunto falar, a gente quase que viaja, né, na conversa. Então, a voz do pecado, ela é tão suave quanto a voz de uma mãe. E aí, o que acontece? Jacó, o filho mais novo, é convencido a tomar o quê? A bênção do pai, para que ele receba o quê? Os direitos de filho primogênito. Quando isso acontece, quem tiver curiosidade de aprender os detalhes dessa história, corre lá na Bíblia depois do culto, pergunta aí para o Google, para a inteligência artificial, que ela vai te falar qual é o capítulo, o versículo, porque o tema não é esse. Então, hoje, gente, com inteligência artificial, você consegue, inclusive, fazer esse resumo. Eu pedi para a inteligência artificial fazer para mim. Eu falei assim, olha, era 19h09, eu estava vindo para cá. Eu falei assim, faz para mim, ó, minha pergunta aqui, amplie a história começando por Abraão e Sara até chegar em Jacó e Lia. É isso que eu estou contando aqui para vocês. É um recurso, a gente usa também da tecnologia. Porque eu vim pensando nisso, nem todo mundo sabe o contexto da história que eu vou contar. Então, Jacó recebe a bênção do pai. Mas vocês imaginam, mesmo você que nunca ouviu falar dessa história, Esaú é o filho mais velho. Chega em casa e descobre a traição. Como ele irá reagir? Sabe o que eu fiquei pensando? Contando assim a história de Abraão, de Sara, né? De Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó. Eu fiquei pensando assim. Ao olhar para a Bíblia, a gente espera encontrar só histórias bem-sucedidas. E essas histórias que eu estou contando para vocês me lembrou aquele programa do SBT, Casos de Família. Casos de família. Se a gente pudesse trazer para o mundo atual, vamos levar lá Isaac e Jacó para o SBT e ver quem que tem razão. Não dava um bom episódio de Casos de Família? E isso nos aproxima dessas histórias, porque toda família tem uma história para contar. Toda família tem uma história meio atravessada para contar. Se não for você, a própria história atravessada da sua família, aquele que é o centro das atenções. Então, vamos lá. Como será? Você nunca escutou falar dessa história. Como será que Esaú recebe essa história? Você ia gostar? Você tem direito à primogenitura. Seu pai, ao falecer, você assume a condição de líder,
né? O patrimônio, né? E aí, se você fica sabendo que alguém tirou aí os casos de família da vida real, as divisões de herança, os pais ou a mãe que em vida faz uma doação para o filho querido, aí quando falece, toda a família fica sabendo que só um dos filhos foi privilegiado. Vai parar na justiça. Só que naquela época, o que acontece? Como hoje também, Jacó ficou com tanto medo, Rebeca, apesar de ter sido a mentora, né? A mentora intelectual do fato, fala para Jacó: meu filho, seu irmão irou-se contra você. Perna para que te quer. Corre e nem olha para trás. Vai para tal lugar, vai para perto da minha família. E ela deu todas as coordenadas. E Jacó anoiteceu, mas não amanheceu. Jacó, então, se dirige à terra de Rebeca. Chegando lá, aconteceu uma coisa que acalmou o coração de Jacó, depois de tanta turbulência. O que acalma o coração de um homem? Uma mulher bonita, uma pretendente que tudo indica que é providência divina. Por quê? Parente da sua mãe, né? Como era de costume na época. A Bíblia fala, inclusive, que Rebeca era... Rebeca não, gente. Raquel. Rebeca já foi. Raquel, ele encontra Raquel. Será por que Isaac... por que Jacó se apaixona por Raquel? Sabe quais são as razões? A primeira delas, a beleza. Ele se encantou logo de cara com Rebeca. Ou com Raquel. Foram tantos nomes que agora eu estou me confundindo. Raquel. Outra coisa que foi como se uma confirmação para ele. Raquel era filha de Labão, irmão de Rebeca. Então, para ele, como eles eram primos, isso era como se fosse uma confirmação de que aquela mulher era uma mulher para casar. Mas, ao se apaixonar por Raquel, o pai, percebendo o interesse, autorizou o namoro, porém com uma condição: eu dou a minha filha em casamento, mas para isso você vai trabalhar para mim durante 7 anos, sem problema nenhum, porque Jacó sentiu uma conexão espiritual com Raquel, pois ambos compartilhavam da mesma fé. E o que é então 7 anos para um homem apaixonado? 7 anos para um homem apaixonado não é nada. A paixão faz com que a pessoa atravesse o mundo para encontrar o seu grande amor. Não vai trabalhar 7 anos? Vamos esperar. Então ele, percebendo que isso era uma providência divina, que ele teria chance de um recomeço depois de tantas experiências difíceis, ele então faz o compromisso de trabalhar durante 7 anos. Ele tinha então uma atração física, uma conexão emocional e um desejo de estabilidade. Por quê? Trabalhando durante 7 anos, ele já estaria estável, constituiria um casamento e ia levar a vida dele. Ele pensou: não, tranquilo, segue o plano. Só que depois de 7 anos trabalhando, na noite de núpcias, ele tem uma noite como qualquer outro casal, dorme satisfeito, mas ao acordar percebeu um pequeno detalhe. O que ele descobre quando acorda? Diz que é o seguinte, gente: a bebida diz que quando ela não mata, ela humilha.
Então, um dos motivos que pode ser que ele não tenha percebido esse pequeno detalhe durante a noite é que ele provavelmente estava tão feliz, que excedeu um pouquinho na quantidade de vinho e deve ter dormido um pouco alterado. Então, as consciências, as faculdades mentais não estavam preservadas. Então, assim, quando ele acorda, que se depara com a sua esposa no leito, ele descobre o quê? Que ele foi enganado, traído. Aquela ali do lado não era Raquel, porque ele trabalhou 7 anos. A mulher que ele amava não era. Quem que era? Lia. Quem é Lia? A irmã de Raquel. Aí ele sai para tirar satisfação com o pai de Raquel e de Lia. Mas eu trabalhei 7 anos. Aí o que Labão responde? Mas não é costume que a filha mais nova se case primeiro. Você não me perguntou, então eu não senti necessidade. Se você conhecesse da nossa cultura, das nossas regras, você saberia que eu não poderia te dar a Raquel, a mais nova. Mas Labão queria o quê? O trabalho de Jacó. Ele não pagou nada por aqueles 7 anos de trabalho. E resolveu o problema dele. Qual que era o problema dele? Desencalhar a filha mais nova. E a filha mais nova, apesar de algumas versões falarem que Lia significa olhos meigos, há controvérsias. Segundo algumas traduções, a Bíblia, Almeida Corrigida, fala que Lia tinha os olhos delicados. Mas a King James fala que ela tinha olhos fracos. A nova versão internacional fala que era assim, olhos sem brilho. Alguns estudiosos sugerem que ela tinha um problema de visão mesmo. Não se sabe precisar o que Lia tinha nos olhos, mas que as pessoas, quando colocava assim, olhos meigos, era para esconder o que estava atrás do olhar. Então assim, Lia era a primogênita, trabalhava no campo, tinha esse olhar meigo, mas não era um olhar meigo carinhoso, era um olhar que escondia o quê? Tristeza. Muitas vezes ela pode ter se sentido preterida pela irmã. Durante 7 anos ela soube que a irmã ia casar primeiro que ela. Nunca apareceu pretendente para Lia. Se tivesse aparecido pretendente, Labão não precisava ter colocado Lia no leito de Jacó. Então o que acontece? Lia provavelmente era uma mulher desprovida de beleza. E essa condição dela de ser a irmã preterida, de não ser tão bonita, de ser tão sofrida, já dava uma condição mais introspectiva para Lia. Lia também, o nome Lia também, vocês sabem que todos os nomes, durante um bom período da história bíblica, eles têm alguma relação com o que acontecia naquela época ou naquele momento. Lia, em uma outra busca, significa cansada. Provavelmente esse termo cansada pode ser resultado de um parto difícil que a mãe dela teve. Então, quando ela nasceu, já era uma criança o quê? Cansada. Então, você vê o quê? O estigma que acompanha Lia desde o nascimento, a infância de Lia. Imagina uma criança estrábica na escola. Ei, como é que a gente,
vesgas, aroio, 4 olhos, né? Então, assim, são crianças que crescem muitas vezes com estigmas. Já tinha bullying, com certeza. Senão ela tinha casado primeiro. Se não houvesse. Existe um poeta brasileiro que diz que me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Era mais ou menos o que acontecia entre Raquel e Lia. Enfim, qual é o personagem da noite? Quem é o personagem da noite? Lia! Sabe por que Lia? Porque Abraão, Jacó, Rebeca, Sara são conhecidas. Já tiveram seu momento de fama. Então eu trago para vocês hoje Lia, aquela que fica mesmo de canto. Por que Lia? Porque Lia tem algumas características que não passaram despercebidas aos olhos de Deus. Passaram despercebidas aos olhos de Labão, aos olhos de Raquel, aos olhos de Jacó, mas não passaram despercebidas aos olhos de Deus. Primeira característica de Lia. Lia era uma mulher de fé. Apesar da sua infertilidade, ela creu e teve filhos, diferente de Raquel. Raquel podia ser amada, mas ela não dava filhos a Jacó. E naquela época, dar filhos era muito importante na sociedade. Então, assim, a fé de Lia era tão grande que ela se tornou fértil. E ela não teve só um filho, ela teve 6 filhos e uma filha. Fé. Segunda característica de Lia, humildade. Ela aceitou a sua condição. Em nenhum momento ela quis ocupar o lugar da irmã. Ela sempre se colocou na segunda condição de esposa. Porque no fundo, ela sabia que Jacó amava Raquel. Jacó tolerava Lia, porque ele foi obrigado e ele honrou aquela noite de núpcias. Mas ele não amava Lia. Ele se deitava com Lia para cumprir o seu papel de marido, mas ele não amava Lia. Todas as vezes que Lia se deitava com Jacó, ela tinha filhos. E filhos era significado de bênção. E ela teve filhos homens, que para aquela época reforçava muito mais ainda a ideia o quê? De ser abençoada. Terceira característica de Lia, ela era obediente. Deus falava e ela obedecia. E ao obedecer, ela ia sendo abençoada. A fé de Lia não era condicional. Senhor, se você me der isso, não. Primeiro ela se colocava na condição de confiança. Depois Deus a agraciava com filhos. E última e quarta característica de Lia. Ela amava Jacó, mesmo sabendo que não era amada. E mais do que amar Jacó, ela respeitava, porque Jacó era o seu marido. Raquel, em alguns momentos, teve ciúmes de Lia. Raquel era mais bonita, era escolhida, era amada. Só que ela sentiu ciúmes de Lia, porque Lia tinha uma coisa que faltava em Raquel. Era explícita a mão do Senhor sobre ela. Todos viam a sua condição de abençoada.
Então, Lia, olha o tamanho da fé de Lia. Quando eu vejo, eu me sinto até vergonha. Lia teve o primeiro filho. Nome dele, Rúben. Sabe o que significa Rúben? Deus viu a minha aflição. Quem ela homenageia ao dar o nome do primeiro filho? Deus. Deus viu a minha aflição. Ela não deu um nome em homenagem ao pai da criança, ela não deu um nome em homenagem aos avós da criança, ela não deu um nome em homenagem ao lugar e à origem dela, não. Ela deu um nome que significava Deus viu a minha aflição. Segundo filho, Simeão. O que significa Simeão? Deus me ouviu. Ela já se sentia abençoada com Rúben. Aí ela tem um segundo filho. E ela fala assim, além de me ver, Deus me ouviu. Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu o meu choro, Deus ouviu a minha oração, Deus me ouviu. Deus me viu e me ouviu. Terceiro filho, Levi. Esse me une mais ainda a Deus. Levi significa união. Esse filho me une a Deus. Por quê? Porque eu tive o primeiro, tive o segundo e achei que ia ficar por ali e já me senti abençoada. Mas quando Deus confirma a bênção sobre a minha vida por 3 vezes, eu falo assim, esse filho me une a Deus. E o quarto filho, Judá. Meu Deus, eu sou tão abençoada que o meu quarto filho, Judá, é ingratidão, significa agradeço. Gratidão. Aí depois vem o quinto filho, Dan. Apesar de tudo que aconteceu na minha vida, Deus fez justiça. Ele não me deu 4 filhos, Ele me deu 5 filhos. Humilhada. Porém, justiça foi feita. Muitas vezes a gente passa por problemas e se sente injustiçado. E não consegue esperar. Ela teve 1, 2, 3, 4. No quinto, ela se sentiu o quê? Justiçada por Deus. Deus fez justiça. Deus julgou por mim. E não para por aí. O sexto filho, Naftali ou Naftali, né? Tem hora que a gente escuta de um jeito, tem hora que a gente escuta do outro. Significa luta. A vida de Lia não foi fácil. Foi uma vida de luta desde a infância. E apesar dos 6 filhos que ela deu ao marido, em nenhum momento ela se sentiu amada. Porque no fundo, entre um filho e o outro, ela pensava assim, agora meu marido vai reconhecer e vai me amar. Olha, eu estou dando outro filho para o meu marido, agora ele vai me amar. E apesar de ter tido 6 filhos, ela nunca se sentiu amada pelo esposo. Ela nunca recebeu uma palavra de carinho, ela nunca recebeu um afago. E a 7ª e última filha, Diná, defendida. Em nenhum momento Lia se sentiu desprotegida. Em todos os momentos, ela sentiu que alguém lutava por ela, alguém a defendia. Os nomes da época significavam emoções, experiências, circunstâncias da vida e, naquele contexto, circunstâncias e experiências da vida de Lia e de Jacó. Só o nome desses filhos
já é um grande testemunho de Lia para todos nós. Porque apesar da tristeza, apesar das dificuldades, apesar da rejeição, em nenhum momento ela bradou contra o Senhor. Em nenhum momento ela desanimou. Pelo contrário, a cada dificuldade, Lia tinha uma palavra de louvor, uma palavra de gratidão. Tudo, o nome dos filhos exalava aquilo que tinha dentro do coração de Lia. O que você espera de uma mulher mal amada, rejeitada, amargura, tristeza, mulher rixosa? Lia não. Da boca dela só saía palavras de afirmação, de gratidão. O que a gente aprende com isso e com essa história? O aprendizado que a gente tira na dor e na rejeição é esse. Agora sim, nós vamos abrir a Bíblia. E eu queria que antes de abrir, a gente pudesse orar, para que não fosse nós, mas que fosse o próprio Espírito falando conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra foi falada e contada até agora. Mas neste momento, nós vamos abrir a Tua palavra. E que esses versos, Senhor, falem ao nosso coração, porque não são pessoas dizendo, mas o Teu próprio Espírito falando ao nosso coração. Que nós possamos aprender mais de Ti, aprender a fortalecer a nossa fé. E que nós possamos aprender com essas histórias, para que não caiamos nos mesmos erros. Em nome de Jesus, amém. Antes um pouquinho... O que geralmente acontece com a pessoa rejeitada? Qual é o sentimento da pessoa rejeitada? No nosso contexto. Qual é o primeiro sentimento de uma mulher abandonada? Qual que é o sentimento de uma criança que é rejeitada? Tristeza. Que outros sentimentos nascem? Revolta. Que outro? Vergonha. A rejeição, ela está intimamente ligada a sentimentos negativos e que deixam a gente numa condição de, muitas vezes, de autoestima baixa, né? De sofrimento, de dor. E a gente aprende com a história de Lia que na dor e na rejeição há aprendizado. O primeiro deles, na dor e no sofrimento, é um momento de aprendizado. Daquela situação, você toma para si o aprendizado que ela te traz. E não a condição que ela te deixa. Apesar de ter sido abandonada, o que eu faço com o abandono? Apesar de ser uma pessoa triste, sozinha, o que eu faço com essa tristeza? Como eu reajo a essa solidão? O que eu faço para mudar? Então, Lia, na condição dela de rejeição, ela não se limitou aos aspectos negativos da rejeição. Ela encontrou uma oportunidade de crescimento espiritual, de dependência de Deus. Segundo aprendizado, nós precisamos aprender com os erros do passado. Ou os nossos próprios, que já são suficientes para aprender, mas parece que não valeu de nada, ou com os erros de outras pessoas. Por que a gente não observa e não aprende com eles? Tem uma fase na vida da criança, do ser humano, né? Que a gente prefere, a gente fala assim, eu prefiro aprender com meus erros. Não é sábio isso. É mais sábio aprender com os erros do passado e com os erros dos outros. Porque você vai evitar muito sofrimento. Não é natural. Eu estou falando, o que a gente está estudando aqui é o que deveríamos fazer. O natural é a gente teimar, errar e aprender com nós. E muitas vezes nem aprende.
Então, assim, na dor e na rejeição, nós precisamos aprender a crescer. Não é porque nós estamos sofrendo que nosso lugar é para baixo. Não, na dor e no sofrimento eu também cresço, eu também sou próspera. Lia teve 6 bênçãos, que para aquela época valia muito, e foi na dor e no sofrimento. Aprenda com os erros do passado. Lia aprendeu a confiar, independente da sua condição e da sua realidade. Ela aprendeu isso com quem? Porque que exemplo que ela tinha em casa? O pai passou as pernas no marido dela, que aí eu até pulei essa história, mas alguns sabem. Tá bom, ele levantou no outro dia, foi tirar satisfação com Labão. Labão falou assim, não, aqui não se casa a mais nova primeiro. Por Raquel, você terá que trabalhar mais 7 anos. E vai ele trabalhar 14 anos para ter a amada do coração. Imagina, gente. Agora, olha, no primeiro casamento de Jacó, ele trabalhou 7 anos. E no final dos 7 anos, ele recebeu a primeira esposa, que foi Lia. Ele não foi trabalhar mais 7 anos para receber Raquel. Olha a condição de humilhação de Lia. Ela casa num dia, e no outro dia, o marido dela está se deitando com outra mulher, na mesma cama, no mesmo lugar. Não foi uma vida fácil. E nem por isso ela abandonou a sua fé, a sua crença e o seu Deus. Uma outra coisa que a gente precisa aprender no momento de dor e de rejeição. Buscar se fortalecer em Deus. Não é coaching, não é autoajuda, não é forças da natureza, é em Deus. Buscar sabedoria divina. Senhor, estou com um problema. O que devo fazer? Né? Senhor, estou triste. O que fazer? Estou sendo injustiçado. O que fazer? Buscar do alto. Mas além de buscar do alto, muitas vezes não é suficiente, porque a gente está tão fragilizado, que a gente precisa de um suporte. E muitas vezes esse suporte ele vai vir de 2 lugares. Vamos ver um deles? Está até aqui na Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia. Mateus 18, 19 e 20. Mateus, capítulo 18, 19 e 20. Muitas vezes a gente precisa de um suporte para suportar as pancadas da vida. Olha o que fala a palavra de Deus. Mateus 18, 19 e 20. Também digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meio do Pai que está nos céus. Pois aonde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Da onde vem muitas vezes o suporte? De alguém próximo. O que a Bíblia fala? De 2 pessoas, de 3 pessoas. Quem são essas pessoas na vida da gente? Quem são as pessoas que nos ajudam, nos fortalecem? Quem pode ser essas pessoas? Na prática. Quem pode orar com você? O esposo. Mas muitas vezes assim, e quando o problema é com o esposo? Isso, um amigo. Muitas vezes, além do suporte espiritual, a gente precisa de alguém que nos ajude, nos fortaleça, que interceda por nós. Essa pessoa pode ser um amigo. Essa pessoa pode ser um profissional de saúde. Muitas vezes, aquele primeiro passo, a gente vai precisar recorrer à ajuda profissional. Quer seja de um
de um psicólogo, de um médico, quer seja de um amigo. Olha o segundo texto que fala da onde vem o suporte, Hebreus 10. Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25 fala assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de quê? De nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos engajar-nos uns aos auxílios dos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós precisamos da ajuda de um amigo, de um profissional, e muitas vezes nós precisamos estar aqui. Congregar faz parte, nos fortalece. Nós precisamos fazer parte de uma comunidade religiosa. A gente precisa, muitas vezes, nos fortalecer com aquilo que é ofertado aqui. Quantas vezes uma música não fala conosco, uma pregação, alguém do teu lado, além dos amigos, além do profissional, é importante que você participe de uma comunidade religiosa. Olha em Provérbios 27, 9, o que fala. Provérbios 27, 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Nós precisamos de amigos. Porque muitas vezes, quando o cônjuge falha, quando a família falha, e eles falham, o que nos resta são os amigos. Para terminar, Romanos 12, 1 e 2. Olha o que fala Romanos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quem vai se oferecer em sacrifício vivo? Quem? Eu. Ofereçam-se em sacrifício vivo. Assim como Abraão pegou Isaac e ofereceu, se ofereça também. Ofereça em sacrifício vivo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lia não se limitou à sua condição. Lia não se limitou à sua condição de rejeitada. Ela olhou para o alto, confiou e viveu as bênçãos de Deus na vida dela, apesar de não ter recebido louros, inclusive não é nem muito conhecida. Não experimentou louros da terra. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Foi do ventre de Lia que nasceu Jesus. Um dos filhos gerado no ventre de Lia deu sequência até Maria. Quem é esse? Judá, o quarto filho. Rejeitada, excluída, mal amada. E foi dali que foi gerado Jesus. E para terminar, Mateus 6,33. É um verso muito conhecido de todos nós. Mateus 6, a maioria sabe até de cor. Mateus 6,33. Nós vamos terminar com esse verso. 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Lia não tinha nada. Nada.
aos olhos humanos. Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Quem tem ocupado o primeiro lugar? Lia queria muito ser amada, mas não basta querer. Mas ela escolheu confiar. Muitas vezes, Deus não dá aquilo que nós pedimos, mas em todas as vezes, Ele dá aquilo que nós precisamos. E isso basta. Então, se você não tem recebido de Deus aquilo que você pede, seja grato. Porque Deus tem te dado muito mais do que você merece. E tudo o que Ele tem te dado é o necessário. Não te falta nada, apesar das circunstâncias, apesar da desilusão, apesar da humilhação, apesar do abandono, não te falta nada. Porque Ele provê, Ele sempre provê todas as nossas necessidades. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que haja mais gratidão em nosso coração, que haja mais temor à Tua palavra. Muitas vezes, ao compararmos a nossa vida, a vida dos outros, nós nos sentimos tão tristes, tão inferiores, tão pobres, tão rejeitados. Mas, Senhor, que apesar desses sentimentos que são sinceros, não é que eles não existem, eles existem dentro de nós, mas que apesar deles e para além deles, haja principalmente no nosso coração a gratidão. Porque nós não temos tudo o que nós pedimos, mas eu tenho certeza que nós temos tudo o que nós precisamos. E se a gente for olhar para as bênçãos que são derramadas na nossa vida, nós temos muito mais do que nós merecemos. Isso se chama graça. O Senhor nos dá independente da nossa condição. O Senhor dá porque nos ama. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos começando uma nova semana. E que nós possamos tirar de nós todos esses pensamentos intrusos e negativos. E que eles sejam substituídos pela gratidão. Que o reflexo da vida de Lia também passe a existir na nossa vida. Que os nossos filhos, as nossas palavras, as nossas conquistas sejam acompanhadas de palavras de confirmação do que o Senhor tem feito na nossa vida. E principalmente de gratidão. Apesar da lágrima que rola, apesar da doença que veio, apesar do abandono, apesar da dificuldade financeira, o Senhor tem suprido todas as nossas dificuldades. Muitas vezes nós não sabemos, nós não entendemos porque tudo isso vem da nossa vida, vem cair sobre a nossa vida. Mas que assim como foi gerado no ventre de Lia, aquele que gerou Jesus, aquela que gerou Jesus, que do nosso ventre, Senhor, também renasça a esperança de ver teu filho voltar. E que nós possamos ainda dar muitos e muitos frutos espirituais. Que nós possamos gerar muitos filhos e filhas para ti, Senhor. Não filhos humanos, não filhos que vão sair literalmente do nosso ventre, mas filhos espirituais, aqueles que nós vamos acompanhar, cuidar e levar e apresentar diante do trono do teu Pai, para que nós possamos logo, logo subir ao céu e descansar da dor e do sofrimento que nos assola todos os dias. Pai querido, a semana é nova, para nós desconhecida, mas nós confiamos que o Senhor já tem cuidado de todos os passos que nós vamos dar. Basta apenas confiarmos em Ti. E nós confiamos não porque há mérito em nós, mas no nome de Jesus. Amém. Amém.